Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quando pensamos em Jesus, que imagem vem à sua mente? Talvez a de um pastor gentil, um mestre sábio ou um rei poderoso. A verdade é que a história de Jesus é tão rica e multifacetada que um único olhar não consegue capturar toda a sua essência. É como olhar para um diamante. Cada ângulo revela um novo brilho, uma nova cor. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos embarcar numa jornada fascinante para descobrir a história de Jesus através de 4 olhares únicos e complementares. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles escreveu para um público diferente, com um propósito específico, pintando um retrato singular da mesma pessoa extraordinária. Prepare-se para ver uma história que você talvez já conheça, mas de uma forma completamente nova. Vamos começar com o Evangelho de Mateus. Se você já abriu o Novo Testamento, sabe que ele é o primeiro livro que encontramos. E isso não é por acaso. Mateus, que era um coletor de impostos antes de seguir Jesus, escreve principalmente para o público judeu. Seu grande objetivo? Provar que Jesus é o Messias prometido, o rei esperado por séculos nas escrituras hebraicas. Por isso, seu evangelho começa com uma genealogia detalhada, traçando a linhagem de Jesus diretamente até o rei Davi e Abraão. É como se ele dissesse: vejam, ele tem as credenciais. Ele é da linhagem real. Mateus está constantemente conectando os pontos entre a vida de Jesus e as profecias do Antigo Testamento. Ele usa a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta mais de 10 vezes. Em Mateus, vemos Jesus como o novo Moisés, entregando suas leis, não em tábuas de pedra, mas no famoso Sermão da Montanha. Ele é o mestre por excelência, o rei que estabelece um novo reino, o reino dos céus. A narrativa de Mateus é estruturada, organizada, quase como uma aula, cheia de ensinamentos e discursos longos. É o retrato de Jesus como o rei prometido, cumprindo cada detalhe da promessa divina ao seu povo. Agora, vamos mudar de perspectiva e olhar através dos olhos de Marcos. Se Mateus nos deu um retrato real e detalhado, Marcos nos entrega uma narrativa cheia de ação e urgência. Pense no Evangelho de Marcos como um filme de ação. É o mais curto dos 4 evangelhos, e a palavra que o define é imediatamente. Marcos usa essa palavra o tempo todo, criando um ritmo acelerado, que nos prende do começo ao fim. A tradição diz que Marcos foi um companheiro próximo do apóstolo Pedro, e seu evangelho parece refletir as memórias vívidas e diretas de uma testemunha ocular. Ele não se preocupa muito com longos discursos ou genealogias. Marcos vai direto ao ponto. O ministério de Jesus já começa a todo vapor. Ele foca nas ações de Jesus, nos seus milagres, nos seus confrontos e no seu poder sobre a doença, a natureza e as forças espirituais. O Jesus de Marcos é um servo sofredor e poderoso. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos escreve para um público romano, pessoas práticas que se impressionavam mais com ações do que com palavras. Por isso, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus em ação, um herói dinâmico, cujo poder é inegável, mas cujo caminho o leva inexoravelmente para a cruz. É uma história intensa, focada no o que e no como, mostrando um Jesus de ação e sacrifício. Deixando a intensidade de Marcos, chegamos à narrativa de Lucas. Se Marcos é um filme de ação, Lucas é um épico histórico, belamente escrito e cheio de detalhes humanos. Lucas era médico e historiador, e isso transparece em seu estilo. Ele mesmo diz no início do seu evangelho que fez uma investigação cuidadosa de tudo para escrever um relato ordenado. Seu público é Teófilo, que significa amigo de Deus, representando provavelmente os gentios, ou seja, os não-judeus, pessoas cultas do mundo greco-romano. O Jesus de Lucas é o Salvador de toda a humanidade. Lucas dá uma atenção especial
aqueles que eram marginalizados na sociedade da época. Os pobres, as mulheres, os pecadores, os samaritanos. É em Lucas que encontramos as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo, histórias que destacam a compaixão e o amor universal de Deus. Ele também é o único a nos dar detalhes sobre o nascimento de Jesus do ponto de vista de Maria, a magnífica canção de Maria, o Magnificat, e as histórias da infância de Jesus. Lucas retrata um Jesus profundamente humano e compassivo, cheio do Espírito Santo, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele enfatiza a oração, a alegria e a inclusão. O Evangelho de Lucas mostra que a boa nova não é apenas para um povo, mas para todas as nações, para todos que precisam de um Salvador. Finalmente, chegamos a João. Se os outros 3 evangelhos, conhecidos como sinóticos, nos mostram o que Jesus fez e disse, João nos leva a um nível mais profundo, focando em quem Jesus é. O Evangelho de João é profundamente teológico e simbólico. Ele não começa com um nascimento ou um batismo, mas no princípio de tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uau, que começo poderoso! João apresenta Jesus como a palavra divina que se fez carne, a encarnação do próprio Deus. Ele estrutura seu evangelho em torno de 7 milagres, que ele chama de sinais, e 7 discursos. Eu sou, onde Jesus se revela. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Cada sinal e cada declaração aponta para a identidade divina de Jesus. João escreve para que seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Seu evangelho é mais íntimo, com longas conversas de Jesus com seus discípulos, especialmente na noite antes da crucificação. É um retrato glorioso, majestoso, que nos convida a um relacionamento pessoal e profundo com o Filho de Deus. O Jesus de João é a revelação final de Deus para a humanidade. Então, qual deles está certo? Mateus, Marcos, Lucas ou João? A resposta é: todos eles. Eles não se contradizem, eles se completam. Imagine 4 artistas pintando o retrato de uma mesma montanha, mas de pontos de vista diferentes. Um pinta ao amanhecer, com tons dourados e rosados. Outro pinta ao meio-dia, com a luz forte destacando as rochas. O terceiro pinta do vale, mostrando sua imponência. E o quarto pinta de perto, focando nos detalhes da flora e da fauna. Qual pintura é a verdadeira? Todas elas, juntas, elas nos dão uma compreensão muito mais completa e rica da montanha do que qualquer uma delas sozinha poderia oferecer. É exatamente assim com os evangelhos. Mateus nos mostra Jesus como o Rei Messias. Marcos nos mostra o servo sofredor. Lucas nos mostra o Salvador da humanidade. E João nos mostra o Filho de Deus. Juntos, esses 4 retratos nos dão uma visão panorâmica, profunda e transformadora de Jesus. Eles nos convidam não apenas a conhecer sobre ele, mas a conhecê-lo pessoalmente. Cada evangelho é um convite para uma jornada de fé. Ao explorarmos esses 4 olhares, percebemos que a história de Jesus é grande demais para ser contida em uma única narrativa. A beleza dos evangelhos está justamente nessa diversidade harmoniosa. Seja você alguém que se conecta com a lógica e o cumprimento das profecias, como em Mateus, ou com a ação e o poder de Marcos, com a compaixão e a humanidade de Lucas, ou com a profundidade teológica e o relacionamento íntimo de João, há uma porta de entrada para você na história de Jesus. Essa multiplicidade de perspectivas garante que pessoas de todas as culturas, épocas e personalidades possam encontrar um ponto de conexão com a figura central da fé cristã. A mensagem final é consistente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através dele, encontramos redenção, esperança e um propósito maior. Espero que
esta jornada pelos 4 evangelhos tenha enriquecido sua compreensão e despertado sua curiosidade para ler ou reler essas narrativas incríveis. Qual dos 4 retratos de Jesus mais te impressiona? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas profundos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.